ela move os céus, ela move o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não há nenhuma outra forma de agradar a Deus, se não for pela fé. Não tem como experimentarmos milagres, não tem como vivermos de uma fé extraordinária, se nós não experimentarmos milagres. Por isso eu queria ler um texto de Mateus 8, do 5 ao 13. Compartilha para mim, por gentileza. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. Ele lhe disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá, e ele vai. A outro venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: em verdade eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Presta atenção agora. E na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém? Por essa palavra. Há algo impressionante nesse texto. Ele diz: olha, nem entre os crentes, nem entre os evangélicos, houve tamanha fé. Eu quero que fique no fundo, e só os irmãos que estão servindo, tá? Por gentileza. Os demais, venham, senta-se no banco, é aqui que você vai ser ministrado. Ele diz: nem mesmo em Israel houve tamanha fé. Sabe por quê, irmãos, que muitas vezes a gente não experimenta milagres? Porque a gente acha que a fé que a gente tem, ela é a maior, ela é a suficiente. Mas o que esse centurião aqui experimentou e viveu, é uma fé que vai além da fé que nós temos vivido e experimentado. Porque quantas vezes nós imaginamos que para que Jesus faça algo na nossa vida, para que o Senhor faça algo na nossa vida, é necessário que Ele esteja dentro da nossa casa, que Ele vá até nós. Não é assim? Quando a gente está passando por uma enfermidade, por uma situação, a gente liga para o nosso líder de célula: vem aqui na minha casa. A gente liga para o discipulador, a gente liga para o pastor: vem aqui, ora por mim. Porque na nossa mentalidade, alguém precisa ir lá para resolver aquela situação, não é assim? Alguém precisa vir aqui e resolver esse problema. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Que esse centurião diz: olha, Senhor, o Senhor não precisa vir na minha casa. Ninguém precisa vir na minha casa. Eu nem sou digno de receber. Mas ele acreditava que bastava uma palavra do Senhor Jesus para que aquele milagre acontecesse. Sabe o que é isso? É crer no poder da oração. Diga assim: eu creio no poder da oração. Muitas vezes nós oramos, por não acontecer, nós paramos de orar. Nós oramos, nós pedimos, não vemos o milagre instantâneo, e nós paramos de orar. Mas nós precisamos crer que quando nós pedimos, o Senhor nos ouve. Quando nós clamamos, Ele virá em nosso socorro, no devido tempo, no momento certo, na hora certa, porque é uma promessa: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta lhe será aberta. Às vezes a gente vê essa situação desse centurião e fala: pastor, eu tenho pedido assim, mas não tem acontecido. Mas a Bíblia não fala quanto tempo ele estava pedindo por esse centurião. Porque para ele ir até Jesus e falar: Jesus, cura o meu servo, com certeza esse centurião já tinha tentado de todas as possibilidades, já tinha pedido, já tinha clamado, mas ele foi no nível mais profundo. Ele foi até as últimas consequências. Ele disse:
eu só vou parar de orar quando o milagre acontecer. Diga assim, eu só vou parar de orar quando o milagre acontecer. A minha palavra para você hoje é uma palavra de perseverança. Mas perseverar em continuar pedindo. Mesmo que você peça e as coisas continuem aparentemente do mesmo jeito. Porque esse texto nos ensina que, por mais que o milagre não aconteça, irmãos, quando você pede, o céu está movendo a seu favor. Esse homem não precisou de Jesus ir até a casa dele, e ele não experimentou um milagre extraordinário. Mas no momento em que Jesus liberou uma palavra, a palavra de Deus diz que no mesmo instante, o seu servo foi curado. Mas como que ele soube que instantaneamente o servo foi curado? Ele teve que voltar para sua casa. Quando ele voltou, com certeza ele olhou no relógio, se não tinha relógio, olhou para o sol, perguntou para quem estava perto, que hora que ele voltou a andar? Muito bem, foi a hora que eu estava conversando com Jesus. E ele disse que ele já estaria curado. Agora eu fico imaginando, entre o momento em que Jesus disse, o seu servo já está curado, e até o momento que ele chegou até o servo, o que não passou na mente dele? Quantas dúvidas ele teve? Será que realmente está curado? Será que é verdade o que Jesus disse? Será que faz sentido o que ele disse? Esses dias eu ministrei sobre isso, que fé é você acreditar que no mundo espiritual tudo já foi te dado, que é uma questão de tempo de você receber de forma material. Isso é fé, é você crer que na dimensão espiritual todas as bênçãos já foram liberadas sobre nós, que nós somos abençoados, amém, irmãos? Agora, esse processo de existir no mundo espiritual e se materializar, que muitas vezes é onde nós falhamos, é onde nós fracassamos, porque nós oramos, nós pedimos, e no meio do caminho nós não vemos o milagre. Mas a palavra que Jesus liberou sobre o meu coração para compartilhar com vocês é justamente essa. O milagre já foi liberado. Creia que no meio do caminho, a hora que você chegar no lugar onde Ele quer que você esteja, você vai experimentar esse milagre. No momento certo, esse milagre vai eclodir. E você vai ver a mão de Deus de uma forma gloriosa. Agora, no meio do processo, não murmure. Não reclame. Por que o Senhor não está fazendo? Eu estou pedindo. Só continue. Continue o seu caminho. No ponto de chegada, você vai ver que o Senhor fez muito mais do que você pediu ou pensou. Você sabe por que muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações que nós não conseguimos resolver com a força do nosso braço, para que a gente exercite a nossa fé. Talvez você está passando por uma situação que você fala, eu não consigo resolver com o meu braço. Essa é a hora de você exercitar a sua fé, amém? Essa é a hora de você pegar esse grão de mostarda, de fé que você tem, pequeníssima, e dizer, eu vou nutrir ela, eu vou alimentar ela vai se tornar maior do que os meus problemas, ela vai sobressair, e eu vou romper diante dessa situação. É de você não se sucumbir diante desse problema. Então, situações que você olha e diz são impossíveis de ser resolvidas, é Deus convidando você, viva pela fé. Porque não é isso que Paulo diz? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso é viver pela fé. É você olhar para aquilo que está impossível e dizer, agora eu preciso da intervenção do Senhor Jesus. Agora é a força dEle. Agora é o agir dEle. Agora é o mover dEle. Agora não é a minha mão. Eu vou orar, vou me ausentar e vou deixar Jesus trabalhar. Muitas vezes nós não permitimos, nós queremos fazer, nós queremos agir, nós queremos colocar diante do Senhor as necessidades, mas nós queremos que o Senhor nos dê força para resolver simplesmente, ao invés de permitir que Ele resolva. Bastou uma palavra de Jesus e tudo se resolveu. Talvez você está achando aqui que você precisa de um monte de coisa. Talvez você está pensando aqui que você precisa fazer isso, fazer aquilo. Olha,
Para o milagre acontecer, eu tenho que fazer isso, né? Não é assim que às vezes a gente é ensinado. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Olha, você tem que se sacrificar aqui. Olha, você tem que renunciar a isso, você tem que fazer aquilo. Mas tudo que você precisa, presta atenção nisso, tudo que você precisa é crer na palavra de Jesus, que já foi liberado sobre a sua vida. Já foi liberado uma palavra de bênção. Já foi liberado uma palavra de milagre. Já foi liberado uma palavra de cura. Creia nessa palavra que já foi falada pelo Senhor Jesus. Ele tomou sobre ele todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Aquele que estava ferido, machucado, oprimido, nos deu vida e vida em abundância. Ele se fez pobre para que através da sua pobreza, em tudo fôssemos enriquecidos, supridos. Estão entendendo, irmãos? Amém? Já foi liberado sobre você. Todo favor, toda bênção, tudo que você precisa nessa noite, é entender que esse milagre acontece quando você exercita a fé. Quando você coloca diante de Deus e diz, olha, não tenho o que fazer. Só Jesus pode resolver essa situação. Só Jesus pode mudar a minha vida. Muitos homens, quando passam pelos legendários, são muito ministrados lá, são muito impactados, e eles saem de lá fazendo um monte de promessas. Você é um marido assim, você é um pai assim, você é um líder de célula assim, você é um crente assim. E ele começa até empolgado por uns dias. Mas daqui a pouco ele começa a voltar para a velha vida. Se é a mesma coisa que ele era antes de passar por lá. Acontece isso. Por que acontece isso? Porque você fez promessa para você. Você fala, eu vou mudar, eu vou ser um homem diferente. Quero dizer para você que você nunca vai conseguir ser um homem diferente desse jeito. A gente não tem que prometer nada para a nossa esposa. Nada para os nossos filhos. Você não tem que prometer nada para o seu marido, para os seus filhos. Você tem que pedir para Deus. Fala, Senhor, me ajuda a ser um homem melhor. Me ajude a ser essa pessoa que eu desejo ser. Porque se tem uma coisa que você não pode fazer, é se mudar. A partir de hoje eu me mudo. A partir de hoje eu serei uma pessoa diferente. Você não consegue. Com a força do seu braço você não consegue. E talvez você está diante de uma situação assim, pastor, eu queria ser um homem diferente. Eu queria ser uma mulher diferente. Eu queria que as coisas fossem diferentes lá em casa. Eu queria que as coisas fossem diferentes no meu relacionamento com o Senhor. Eu queria agir de forma diferente. Aí todo dia você faz a mesma promessa. Não, semana que vem vai ser diferente. Não, olha que virá o ano, não é assim? O 31 de dezembro, o dia 1º, é o dia das maiores promessas. Na nossa mente virou o ano, mudou a nossa vida. Não, o outro dia é o mesmo dia. Se você não mudar a forma de você enfrentar os seus problemas, vão continuar do mesmo jeito. Estou te encorajando aqui nessa noite e trazendo clareza sobre o seu coração, que você precisa clamar por Jesus para que você vença todas essas situações adversas. Fala, Jesus, me mude, me transforme. Não sei qual é a impossibilidade que você tem enfrentado, qual é a situação impossível que você tem tentado e você não tem rompido. Talvez você não está exercendo fé, você está exercendo a sua força, você está exercendo a sua capacidade, você está exercendo a sua justiça própria. Mas se você exercer fé, você sai do outro lado, amém? Basta você exercer a sua fé. Esse é um convite. Situações impossíveis, é um convite para você exercer a sua fé. E foi isso que o centurião viu. Ele diz, agora eu tenho a oportunidade de chegar diante de Jesus e exercer a minha fé. Não é isso que ele diz no verso 5? E no verso 6 do capítulo 8? Projeta novamente lá para a gente ler. Porque ele chegou diante de uma situação que os homens não poderiam resolver. Ele chegou até Jesus e pediu ajuda. Diga assim, Senhor Jesus, ajuda-me. Às vezes é tão simples a gente clamar. Senhor, me ajuda, eu não consigo. Mas ele chega no verso 6, ele não está pedindo para ele. Senhor, o meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Talvez Deus tenha colocado diante de você pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão com um problema. Você fala, não é problema meu. Por que eu vou orar por elas? Por que eu vou interceder por elas?
Quer dizer para você que esse homem foi curado, não pela sua própria oração, mas ele foi curado pela oração de outra pessoa que se importava com ela. Talvez tenha alguém que você se importe, que você queira bem. Interceda por ela. Não desista dela. Clame por ela. Fala, Senhor, o Senhor pode. Porque às vezes a gente acha que o milagre depende de como que a pessoa vai se comportar lá para que o Senhor faz. Esse homem não podia fazer nada, mas teve alguém que pôde fazer por ele. Então eu quero dizer para você que é importante que você coloque pessoas também nas suas orações, para que ela seja mudada, para que ela seja transformada. Talvez você queira que alguém da sua casa experimente um milagre, seja mudado, seja transformado. Continue orando, não desista, não retroceda, continue clamando, para que o coração dessa pessoa seja tocado pelo Espírito de Deus. Agora tem algo aqui no verso 7 que eu acho interessante, porque Jesus disse, eu irei curá-lo. Dificilmente, né? Se a gente tivesse essa oportunidade, em dizer para Jesus, não Jesus, não vai na minha casa não. Mas por que ele não permitiu que Jesus fosse na casa dele? O verso 8 diz algo interessante. O centurião respondeu, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Sabe qual é o maior impedimento para que a gente experimente milagres? É a justiça própria. É de falar, Senhor, o tanto que eu tenho orado. Olha, quanto jejum eu já fiz. O Senhor não tem visto que eu não tenho faltado nenhum culto? O Senhor não tem visto que eu tenho dizimado certinho? O Senhor não tem visto que eu tenho sido uma pessoa boa no meu trabalho? Que eu tenho sido um bom marido? Que eu tenho sido uma boa esposa? Que eu tenho sido um bom filho? E a gente quer mover o Senhor com essa justiça. Isso nada mais é do que merecimento. Está dizendo, Senhor, eu mereço ser curado, eu mereço ser atendido, eu mereço ser respondido, irmãos. Jesus nunca fez um milagre na vida de alguém que merecesse. Todos os milagres que Jesus fez foi por causa da fé. E fé é reconhecer que você não merece nada do Senhor. Isso é fé. Porque se você chega diante de Deus e acha que merece alguma coisa, isso é obra. Isso é justiça própria. Isso é você chegar diante de Deus com aquilo que você tem. Mas quando você chega diante de Jesus e fala, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não mereço nada, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua graça. Então o milagre acontece. Entendeu, irmãos? Ele disse, eu não mereço receber-te na minha casa. Ele sabia que ele não era digno de receber aquele milagre. Ele não era digno de ser atendido por Jesus, mas ele pediu. Só recebe milagre quem pede, mas quem pede, entendendo que não merece nada do Senhor. Porque o que move o coração de Deus é a fé. A fé é movida pelo amor que Ele tem, não pelos nossos frutos de justiça, não pelas nossas ações. Então todo milagre, ele é acompanhado de uma humildade, de um reconhecimento. A fé verdadeira reconhece que eu jamais posso fazer algo para atrair o milagre da parte de Deus. Não há nada que eu possa fazer, porque tudo é pela graça do Senhor Jesus. Agora, Tiago capítulo 4, verso 6, explica sobre isso. Que Deus, Ele dá graça ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, ou resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que é graça? É aquele que entende, eu não mereço. Quem que é orgulhoso aqui? É aquele que diz, eu trabalhei, eu produzi, eu fiz, eu me esforcei, agora me dá minha recompensa. Olha aqui para mim. Deus resiste a essas pessoas que agem assim. E quantas vezes nós agimos assim? E se demora um pouquinho para Deus atender, a gente começa a questionar, Senhor, o Senhor me abandonou? Até quando?
sem perceber que nós estamos diante de Jesus, exigindo a nossa justiça, a nossa fidelidade, cobrando as nossas boas obras, disfarçadas de que nós estamos sendo abandonados. E o milagre continua a tardar. Mas a hora que você, meu amado irmão, minha amada irmã, ter essa certeza, assim como esse centurião, que você não é digno de nada, que você não é merecedor de nada, você saber que tudo que você precisa é da graça do Senhor Jesus Cristo, então o milagre acontece. Enquanto mais você crê que você não merece, mais perto você está desse milagre. Quanto mais você entende que você não é digno, não é merecedor, mais diante de você está esse milagre. Sabe por que nós reclamamos? Porque nós estamos dizendo isso para Deus. Reclamar é dizer: Senhor, o Senhor não está fazendo na minha vida o que eu merecia que o Senhor fizesse. O Senhor está demorando. Olha a minha conduta. Olha como eu tenho sido uma pessoa boa. E o Senhor está permitindo eu passar por isso? Lembra de Jó? Por que Jó passou por toda aquela situação? Qual era o pecado de Jó? Jó não era um adúltero. Jó não era um péssimo pai. Jó não era um mentiroso. Mas por que Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo? Porque Jó era um homem cheio de justiça própria. O que Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo é para que o coração dele, do coração dele, fosse removido toda a justiça própria. Para que ele olhasse para a sua riqueza, para a sua santidade, para a sua obediência, para aquilo que ele era, entendesse que tudo aquilo era fruto da graça de Deus sobre a vida dele. Era a mão do Senhor sobre ele, não era aquilo que ele fazia. Quanto mais nós entendemos isso, irmãos, menos situações adversas nós passamos e enfrentamos, ou saímos dela com mais facilidade. Porque no verso 8, de Mateus 8, há algo interessante em relação à autoridade de Jesus. Porque ele confiou na autoridade do Senhor Jesus. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas ele diz: basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. E a pergunta que nós temos que fazer é: nós cremos nisso? Nós cremos que basta uma palavra? Ou nós cremos que temos que fazer alguma coisa para que o Senhor mova? Não, pastor, enquanto eu não fazer uma campanha de oração, não que você não tenha que fazer isso. Não, enquanto eu não fazer uma campanha de jejum, não que você não tenha que jejuar. Tudo isso é uma bênção de Deus. Mas você não faz isso para merecer o milagre. Você faz isso para ter revelação de que o milagre já te foi concedido. Para você saber que o Senhor está ali e Ele vai te atender. Não é para merecer. Entendeu a diferença, irmãos? Amém? A gente jejua, a gente ora, a gente clama, para que a gente tenha olhos para ver o milagre diante de nós. A palavra de Deus diz que o Senhor fez algo extraordinário em relação a esse homem. Simplesmente disse: vá, está curado. E ele, de fato, ficou curado. Nós não precisamos de nada extraordinário. Irmãos, o que esse homem fez de extraordinário para receber esse milagre? Ele não fez nada de extraordinário, ele simplesmente acreditou que uma palavra de Jesus é suficiente para mudar a vida inteira de uma pessoa. Que uma palavra de Jesus muda qualquer situação impossível. Nós cantávamos um louvor há muito tempo atrás: basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo se transformará. Basta uma palavra e tudo se fará novo. Basta uma palavra e nós vamos experimentar o milagre. Eu quero dizer para você que essa palavra já foi liberada sobre a sua vida. Já foi liberada sobre você. Essa palavra já foi dita a você. Que você é perdoado, que você é amado, que você é curado, que você é fortalecido, que você é suprido. Só creia nela. Se aproprie dela. Essa palavra, seja curado, já foi liberada sobre você. Seja transformado, receba uma nova vida,
já foi liberado sobre você. Só creia nessa palavra. Creia que Jesus Cristo morreu para te dar vida e vida abundante. Creia que Jesus Cristo morreu para perdoar os seus pecados, e eles já estão perdoados. Creia que Jesus Cristo morreu e sofreu para que você tivesse uma vida plena, abundante, livre de toda escassez, de todo sofrimento, e desfrute disso. Creia que Jesus Cristo morreu e sofreu para que você tivesse um casamento feliz e abençoado, para que você tivesse bons relacionamentos com a sua família, com seus pais. Creia nisso. Creia que o Senhor Jesus Cristo morreu e padeceu e teve tempos difíceis aqui na terra para que você tivesse um ministério frutífero, abençoado, tranquilo. Amém, queridos? Tudo aquilo que Jesus sofreu não é para que a gente sofra atrás junto dele, é para que a gente pudesse desfrutar. Confie na palavra de Deus, confie na autoridade do Senhor Jesus. Mas para concluir nessa noite, o verso 10 ao verso 13, Jesus mostra algo para aqueles irmãos que estavam ali, como que é importante a gente reconhecer Jesus Cristo como o Senhor dos milagres, entender que só Ele pode fazer milagres, e assim podemos desfrutar de todo o favor que Ele tem disponível para nós. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Já imaginou? Jesus ficar admirado da sua fé? Jesus não se admira de boas obras. Jesus se admira de fé. Você nunca vai ver Jesus realizando um milagre, dizendo: olha, muito bem, pela sua obediência eu vou fazer esse milagre, pelas suas boas obras eu vou fazer esse milagre, pelo seu bom comportamento você vai fazer esse milagre. Olha, por causa disso ou daquilo outro que você fez, eu vou fazer esse milagre. Por causa do seu esforço, eu vou fazer esse milagre. Por causa da sua justiça, eu vou fazer esse milagre. Não é. Jesus se admirou-se. Admirou do quê? É importante entender. O que Jesus admirou nesse homem para realizar o milagre? Em verdade eu lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. O que é uma fé grande para o Senhor Jesus Cristo? É aí que está a chave. É você crer na sua palavra. Você crê na Bíblia como uma palavra de Deus? Você crê que tudo aquilo ali é a palavra de Deus inspirada para te abençoar? Fé enorme, extraordinária, é você ler a Bíblia e crer naquilo a seu respeito. É você crer que aquelas promessas ali é para você, que aquelas verdades é para você. Isso para Jesus é uma fé grande. Isso é uma enorme fé. É você olhar para cada palavra revelada ali e dizer: eu creio nessa verdade. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio naquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. Eu creio nos seus ensinamentos. Eu creio nas suas instruções. Eu creio nas suas promessas. Eu creio naquilo que Ele ministrou a meu respeito. Eu creio naquilo que Ele fez a meu respeito. Quando você crê naquilo que Jesus Cristo fez, na sua obra, quando você crê nas palavras que foram liberadas, você experimenta milagres de Deus. Então você não precisa de muitas coisas extraordinárias. Só creia na palavra. Talvez Deus usou alguém para liberar uma profecia sobre você, para liberar uma palavra sobre você. Creia. A única profecia que você tem que rejeitar, se ela é uma profecia maldita. Ó, você vai morrer. Ó, você vai ficar doente. Ó, um carro vai te atropelar. Rejeita isso. Deus nunca vai te dar uma profecia para te amaldiçoar. Ele pode até falar alguma situação ruim que possa acontecer para te dar o livramento. Mas tem uma profecia inspiradora, abençoadora, às vezes de correção. Creia nessa profecia. Embora ainda não aconteceu, vai acontecer. Creia, fala: Senhor, eu creio nessa palavra que foi liberada, é para me abençoar, eu recebo. O Senhor Jesus nunca se levantou, Ele amaldiçoou a figueira, mas Ele nunca amaldiçoou uma pessoa. Ele nunca amaldiçoou
aquele que clamou por ele por um milagre. Muito pelo contrário, ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora, mas eu ressuscitarei no último dia. Então a pergunta que você tem que fazer é: você crê no milagre do Senhor Jesus? Você crê na palavra que ele disse a seu respeito, que você é perdoado, que você é amado, que você é amada? Você crê nisso? É nisso que você tem que crer. O Senhor faz o milagre na minha vida porque eu sou amado, é porque eu sou perdoado, eu não sou mais pecador. Cristo morreu por mim quando eu era pecador, mas agora eu sou perdoado, agora eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, dos meus pecados ele não se lembra mais. Todos os meus pecados estão lá no mar do esquecimento, Deus decidiu esquecer deles. Essa é a verdade que você precisa crer a seu respeito. É isso que a Escritura diz, que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecador por nós, que aquele que não merecia a morte, morreu no nosso lugar, aquele que não merecia as dores e o sofrimento, sofreu no nosso lugar. Creia que você é amado, creia que Jesus Cristo deu a vida por você, para que você pudesse ser poupado. É como aquele pai que viu o filho em sofrimento e diz: eu sofro no lugar dele, para que ele desfrute de todo o favor que eu estou tendo. Creia nisso, e você vai ser alguém diante de Deus com uma grande fé, e você vai experimentar milagres. Creia na sua nova identidade. Deus deu a você uma nova identidade, Deus deu a você uma nova natureza, Deus deu a você um novo caminho, Deus deu a você uma nova direção. Creia, só creia nessas palavras, e vai ser suficiente. Está enfermo? Creia, Jesus Cristo tomou sobre ele as minhas doenças. É isso que a palavra de Deus disse. Então essa doença, Jesus Cristo a tomou sobre ele, você não precisa continuar com ela. Declare isso. Então o que você precisa fazer? Não é murmurar, é declarar: Jesus Cristo, o Senhor tomou sobre si todas essas doenças, inclusive essa que eu estou tendo. Eu quero ser curado. Enfermidade, sai em retirada. Está passando por uma crise de escassez financeira? Declare isso. Jesus Cristo, a tua palavra diz que o Senhor se fez pobre, para que através da sua pobreza em tudo eu fosse enriquecido. Não aceito viver uma vida de escassez. O Senhor tem para mim vida e vida abundante. Dá uma ordem para essa escassez sair da sua casa. Talvez você está com crise no seu casamento, na sua família, vive brigando. Diga para o Senhor: onde a tua presença está, a paz. A tua palavra diz que o marido crente santifica a mulher incrédula, que a mulher crente santifica o marido incrédulo. Se tem um crente dentro da casa, ali é um lugar de paz. Começa a declarar esse ambiente de paz. Faça o mesmo no seu trabalho. Não fica culpando: o negócio está um tormento aqui por causa daquele fulano. Não, Deus te colocou lá para mudar aquele ambiente. Declare: Senhor, o Senhor me colocou aqui para trazer paz nesse ambiente. Não importa quem roube a paz, eu vou trazer a paz e vou mudar essa condição. Você crê nessa palavra? Seu casamento é uma bênção. Declare isso. Sua esposa é uma bênção, seu marido é uma bênção, seus filhos é uma bênção, seu líder de célula é uma bênção, seu discipulador é uma bênção. Não parece não, mas o seu pastor é uma bênção, sua igreja é uma bênção, sua cidade é uma bênção, seu estado é uma bênção, seu país é uma bênção. Tem problemas? Temos, muitos, mas nós somos um país abençoado. Aquilo que precisa melhorar, nós oramos, e vai ser melhorado. E aquilo que não melhorar aqui, melhorará na eternidade. Mas nós cremos que o melhor do Senhor sempre está por vir na nossa vida. Se coloca de pé, quero orar com você. Eu quero que você cultive uma fé humilde, reconhecendo que você não merece, mas confiante que o Senhor faz porque você é amado, que você é amada. Não lance palavras negativas, presta atenção nisso. Não reclame, não murmure, não lamente, mas confesse, declare a palavra que foi prometida sobre a sua vida. Declare sobre o seu casamento, declare sobre a sua saúde, declare sobre as suas finanças. Não fala mais que você é pobre. Fala que o Senhor já te abençoou com todas as riquezas celestiais.
como diz o pastor Washington, sua conta bancária está mentindo para você. A palavra de Deus é que fala a verdade. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e vocês encontrarão. Batei e a porta lhe será aberta. Na casa do seu pai há todo o suprimento que você precisa. Há todo o milagre que você necessita. Então confesse, declare essa verdade. Assuma essa identidade que o Senhor Jesus te concedeu. Confesse a palavra. Não confesse a circunstância. Quando a gente murmura, a gente está confessando a circunstância. Você está confessando a realidade. Você está reafirmando a realidade. Mas quem vive por fé não confirma o que está experimentando, a realidade. Declara as promessas do Senhor. Há uma promessa de favor. Você vai declarar elas. Você vai confessá-las. E você vai agir conforme a sua fé. Como o centurião foi até Jesus. Vá até Jesus. Fala, Jesus, muda a minha vida. Resolve essa situação na minha casa. Eu cansei. Não quero mais fazer essa situação. Eu quero o Senhor. E acredite que essa palavra já foi liberada. E espere esse milagre confiantemente. Espere, como disse o salmista. Ele diz, Salmo 40. Eu esperei pacientemente no Senhor. Projeta para mim o Salmo 40, verso 1. Eu esperei pacientemente no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Espere pacientemente no Senhor. Ele diz, depositei toda a minha esperança no Senhor. Em outra tradução diz, esperei pacientemente no Senhor. E o que Ele fez? Se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe o que é clamor? Não é aquela oração, ô Senhor, queria tanto que o Senhor fizesse isso. Faz por mim. Não. Clamor é intensidade. Envolve choro. Envolve lágrimas. Envolve um desejo profundo. Como Ana um dia chegou diante de Deus e disse, Senhor, me dê filho, senão eu morro. Ou o Senhor me dá um filho, eu morro. Está dizendo, eu quero profundamente isso. Não vale a pena viver se o Senhor não me dá o que eu estou pedindo. Não vale a pena continuar se o Senhor não fizer esse milagre na minha vida. E o verso 2 diz o que Ele fez. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Ele vai fazer isso com você nessa noite. Mas você não vai colocar confiança no pastor Zé. Você não vai colocar confiança no seu discipulador. Você não vai colocar confiança no seu líder de célula. Você não vai colocar confiança em você. O verso 1 diz que ele colocou toda a confiança no Senhor. Toda a confiança no Senhor. E esperou pacientemente. Eu quero que você clame pelo Senhor nessa noite. Mas você vai clamar ao Senhor com um desejo profundo agora por algo que você gostaria que Deus fizesse. Você vai dizer, Senhor, eu não abro mão disso aqui. Eu pedi para Deus, Senhor, eu não abro mão de vender todas as cartelas. Não abro mão de ganhar todos os prêmios. Antes de ir para o Legendários, na quinta-feira, ganhei uma novilha. Falei, falta 9. Lembrei de Elias. Vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que a chuva vai descer. Esse é o sinal que nós vamos experimentar milagres. Esse é o sinal que nós vamos ganhar todos esses brindes, todos esses prêmios.
O Senhor vai fazer, não sei como, mas Ele fará. Mas eu cheguei diante de Deus e falei: não abro mão. Esse é o meu pedido. É importante você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não abro mão, não aceito mais isso. Lembra do ano passado? Todo dia na hora do culto chovendo. Aquilo me incomodou. O Espírito falou comigo: você vai aceitar isso até quando? Falei: Senhor, não aceito mais chover nesse horário. O Senhor tem um poder sobre as nuvens, sobre o vento, sobre o clima. Chove antes ou depois do culto, mas o Senhor não vai mais atrapalhar. A chuva não vai ser mais um empecilho para os irmãos servirem e congregarem. Estava todo mundo esperando um frio terrível lá no Legendários. Eu comecei a orar, falei: Senhor, não vou passar frio naquele lugar. Senhor, que tem um sol durante os dias do Legendários lá. Eu quero ter uma experiência maravilhosa naquele lugar. Todo mundo estava admirado lá. O pastor Guilherme: rapaz, o que aconteceu? Eu falei: pastor, eu não quero falar nada não, mas eu orei lá, já tem um ano que não chove na hora do culto. E eu orei por esse negócio aqui, para não vir frio. Todo mundo ficou assim. Eu falei: pode perguntar para minhas ovelhas, é verdade esse bilhete. É verdade. Eu orei para que não fizesse frio, porque eu não queria passar frio de novo naquele lugar. Falei: agora eu quero ter uma boa experiência aqui. Porque pedi e dar-se-vos-á. E eu olhei, falei: é mais um sinal que o Senhor está do meu lado. Eu quero dizer que o Senhor também está do seu lado. Começa a experimentar milagres, e você vai tendo fé para experimentar milagres. Vamos orar nessa noite. Enche teu coração de fé. Estou contando aqui alguns testemunhos do que Deus pode fazer na sua vida.